Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989. Conversão da Medida Provisória 111, de 1989. Dispõe sobre prisão temporária. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Caberá a prisão temporária. Inciso 1. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Inciso 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Inciso 3. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Alínea A. Homicídio doloso. Artigo 121, caput e seu parágrafo 2º. Alínea B. Sequestro ou cárcere privado. Artigo 148, caput e seus parágrafos 1º e 2º. Alínea C. Roubo. Artigo 157, caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º. Alínea D. Extorsão. Artigo 158, caput e seus parágrafos 1º e 2º. Alínea E. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159, caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º. Alínea F. Estupro. Artigo 213, caput e sua combinação com o artigo 223, caput e parágrafo único. Alínea G. Atentado violento ao pudor. Artigo 214, caput e sua combinação com o artigo 223, caput e parágrafo único. Alínea H. Rapto violento. Artigo 219 e sua combinação com o artigo 223, caput e parágrafo 2º. Alínea I. Epidemia com resultado de morte. Artigo 267, parágrafo 1º. Alínea J. Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. Artigo 270, caput, combinado com o artigo 285. Alínea L. Quadrilha ou bando. Artigo 288, todos do Código Penal. Alínea M. Genocídio. Artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2.889, de 1º de outubro de 1956, em qualquer de suas formas típicas. Alínea N. Tráfico de drogas. Artigo 12 da Lei 6.368, de 21 de outubro de 1976. Alínea O. Crimes contra o sistema financeiro. Lei 7.492, de 16 de junho de 1986. Alínea P. Crimes previstos na Lei de Terrorismo. Artigo 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Parágrafo 1º. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Parágrafo 2º. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. Parágrafo 3º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito. Parágrafo 4º. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. Parágrafo 4º-A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Parágrafo 5º. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial. Parágrafo 6º.
Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Parágrafo 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Artigo 3º. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Artigo 4º. O artigo 4º da Lei 4.898, de 9 de dezembro de 1965, fica acrescido da alínea I com a seguinte redação. Artigo 4º. Alínea I. Prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Artigo 5º. Em todas as comarcas e seções judiciárias, haverá um plantão permanente de 24 horas do Poder Judiciário e do Ministério Público para apreciação dos pedidos de prisão temporária. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário.